Oi, alunos, tudo bom? Meu nome é Ivna Valença, eu vou ser a professora de vocês na disciplina de Projeto de Desenvolvimento de Software. A disciplina ela é dividida em duas competências. A primeira, nós vamos falar um pouco sobre a introdução, sobre o que é um software, o que é a engenharia de software e conseguir falar um pouquinho sobre os modelos e os processos que tem na nossa área. E na segunda competência, nós vamos falar um pouco do que é qualidade de software, tá? Então, para começar, vamos tentar entender um pouquinho a ideia do que surgiu da engenharia de software. No caderno de vocês têm como consultar mais informações a respeito, tá? Então, usem também o caderno como apoio, usem o fórum, aproveitem essa oportunidade para aprender um pouco mais sobre desenvolvimento de software. Vamos começar com analogia. Vamos pensar o seguinte. Imagina que você tem um quebra-cabeça para montar, certo? Esse quebra-cabeça te é dado, você não sabe direito do que não sabe a imagem que você deve formar. Como é que você faria naquele primeiro momento para montar? Imagina que você está com uma equipe, que você tem você e mais 4 pessoas envolvidas. Vocês precisam montar esse quebra-cabeça. E aí, o que é que vocês fazem? Vocês começam a ter alguma abordagem? Vocês começam a montar pelo canto? Vocês trabalham em consonância? Ou vocês dividem um trabalho? Enquanto um trabalha com a parte superior do quebra-cabeça, a outra trabalha com a parte inferior. Como é que você define essas atividades? Quem define essas atividades? Tá? Então, se você chegar com um quebra-cabeça de 1000 peças, você vai montar isso em quanto tempo? Tá? São essas as informações que a gente geralmente não tem, a gente não sabe o que fazer com isso. E a partir do momento que a gente começa a tentar criar um processo, uma forma de trabalhar, a gente vai entender melhor como fazer isso. Como assim, professora? Vou lhe explicar um pouquinho. Imagine que agora, ao invés de entregar apenas o quebra-cabeça, eu te entrego o quebra-cabeça com as peças contendo a informação no verso da posição da coluna e da linha que ela pertence. Vai ser muito mais fácil para você organizar esse quebra-cabeça. Você agora já tem como uma informação a mais, você tem como se fosse um modelo pronto para poder fazer somente a implementação do quebra-cabeça. E o que é que isso tem a ver com o nosso assunto? O que é que isso tem a ver com o processo de desenvolvimento de software? Pensa no seguinte, se você tem um problema para resolver com o software, chega alguém para você, um cliente, e pergunta: olha, eu estou precisando resolver esse meu problema aqui do mercado, aqui da minha farmácia, aqui da minha oficina. Como é que você faz para resolver? Você simplesmente para pensar: nossa, já sei codificar, que legal, vou sentar e vou codificar. Provavelmente esse vai ser seu primeiro erro. Por quê? Porque quando você já parte para a etapa de implementação, você não pensou em todo o desenrolar da história, você ainda não parou para pensar no que realmente ele vai precisar, como é que vai ser construído, como é que vai ser, em quanto tempo vai ser construído, qual será o custo disso, você não pensou em nada disso. Então, a tendência é que esses projetos falhem, e foi isso que aconteceu se a gente pensar no início do desenvolvimento de software, e por isso que surgiu a crise. A crise do software veio justamente por conta disso. Nós precisávamos de mais softwares, as equipes não tinham preparo, não existiam processos definidos, e aí foi quando surgiu a engenharia de software. Tá? Existe uma imagem muito clássica da engenharia de software, que eu vou mostrar agora para vocês darem uma olhada. Essa imagem, ela apresenta desde a ideia do cliente, o que ele pretendia, tá? Até o que realmente foi entregue a esse cliente, passando por várias etapas. O líder pensou de outra forma, o arquiteto pensou de outra forma. Então, se vocês verem na imagem, vocês vão ter essa noção de que quando a gente não tem um processo de desenvolvimento de software, torna-se uma bagunça, porque as pessoas entendem de formas diferentes o mesmo problema. Então, a solução também é entendida de forma diferente. E o que a gente quer é entregar para o cliente um software
que ele realmente necessita e com qualidade. Então, para isso é necessário a gente ter um processo de desenvolvimento de software, tá certo? Quando a gente fala em processo, a gente fala em modelos de processo. O que vem a ser um modelo de processo? Um modelo de processo são formatos já criados, tá? E já são utilizados em várias empresas e que nós temos na disciplina de engenharia de software para poder auxiliar no desenvolvimento de software. A primeira delas foi o modelo cascata, que ele foi criado, e desde então sempre temos constantes evoluções. As mais utilizadas que nas empresas ultimamente são o RUP e o Scrum, tá certo? O RUP a gente falou um pouco no caderno e o Scrum eu deixei para vocês darem uma pesquisada, mas eu acho que é muito interessante a gente falar um pouquinho aqui na videoaula também, tá certo? Existe uma imagem que é clássica no Scrum, que é um quadrinho que é entre uma conversa entre a galinha e o porco. E o que vem a ser essa conversa? A galinha ela chega para o porco e diz: olha, estou interessada em montar um restaurante. Você não gostaria de montar comigo? E aí o porco diz: tá certo, e como a gente iria chamar esse nosso restaurante? E aí a galinha diz: que tal a gente chamar de presunto e ovos? Naquele momento o porco não fica muito satisfeito e diz o quê? Não, obrigado, eu estaria comprometido, mas você somente estaria envolvido. O que isso tem a ver com Scrum? O que isso tem a ver com metodologia ágil? É o seguinte, a ideia do Scrum é que você trabalhe com sua equipe e não apenas no seu mundo, não apenas fazendo sua atividade, tá certo? Então, nesse momento agora eu vou mostrar para vocês o funcionamento do Scrum, tá? Que vai ser o foco agora dessa parte da videoaula. Primeiramente, nós temos 3 papéis. Temos o Product Owner, o Scrum Master e o time. Esses papéis são de fundamental importância para o Scrum, tá? Então eu preciso deles bem definidos. O Product Owner ele é responsável por garantir o ROI, ele é responsável por conhecer as necessidades do cliente e ele é um proxy entre o ambiente com mais de um cliente, ou seja, ele é que fica diretamente relacionado com o cliente. Nós temos o Scrum Master que vai fazer o meio de campo entre o Product Owner e o time. Ele é responsável por remover os impedimentos do time, é responsável por garantir o uso do Scrum e protege o time de interferências externas. Então, ele vai estar preparado para auxiliar o time. E quem é o time? O time é a equipe que define metas das iterações, ela é autogerenciada e produz o produto com qualidade e valor para o cliente. É quem realmente vai estar lá codificando, testando. E aí, como é que funciona o nosso processo? Como tem na imagem aqui que eu estou mostrando a vocês, o primeiro ponto é a visão. O PO, que é o Product Owner, ele tem a visão do produto. Ele que está próximo ao cliente para entender a necessidade do cliente. A partir do momento que ele tem esse primeiro contato com o cliente, ele consegue fazer uma lista de necessidades. E essa lista de necessidades é chamada de Product Backlog. É onde vai ficar registrado tudo que o cliente acha necessário, acha importante ter no software dele. Nós temos um relacionamento depois do Product Owner com o Scrum Master para poder fazer uma edição nessa lista de necessidades. Depois nós temos o Planning Meeting, que é uma reunião que nós vamos ter para selecionar os itens que nós temos no Product Backlog para a sprint. O que é um sprint? Sprint é o tempo que nós vamos passar para desenvolver aqueles itens que nós selecionamos, certo? Então, a gente seleciona, depois que seleciona os itens, a gente faz a separação do Sprint Backlog e depois a gente fica executando essa sprint. A execução dessa sprint, ela pode variar no tempo, mas geralmente ela não dura mais do que 2 semanas, certo? E durante essas 2 semanas, todos os dias existe o Daily Meeting. O Daily Meeting é uma reunião rápida, que geralmente é feita até em pé,
só para dizer o que é que está sendo feito, o que pretende ser feito, se houve algum impedimento em alguma atividade. Depois nós temos o Review Meeting. Durante o Review Meeting é feita uma avaliação do que foi feito ao final da execução da sprint. Então a gente tem como saber se houve algum impedimento, se não houve, o que foi que aconteceu. Em seguida nós temos a retrospectiva, tá? Que é a última cerimônia, digamos assim, do Scrum, que é para a gente saber como foi o andamento daquele processo. E por fim nós temos o incremento do produto, que é entrega ao cliente. Muito importante também é entender o que é um Scrum Board, o que é o quadro do Scrum, tá? Em muitas empresas, eles utilizam quadros e post-its, tá? Que são justamente para representar as histórias do usuário. Essas histórias são escritas como? Ela fala 3 palavras mágicas: o como, o gostaria e o para. Como assim? Imagina que você, como aluno, tem o interesse de ter acesso às suas notas no portal. Então você descreveria uma história dessa forma: como um aluno, eu gostaria de ter acesso às minhas notas para acompanhar o meu rendimento nas disciplinas. Isso é uma história do usuário, e isso aqui é criado e é escrito em post-its. E esses post-its são modificados na Scrum Board, no quadro do Scrum, de acordo com o andamento dele. Então ele sai do Product Backlog, ele segue para o estou fazendo, para o eu vou fazer, depois para o estou fazendo e por final para o feito. E é assim que funciona na maioria das empresas hoje em dia, aqui em Recife principalmente, tá? Que com o avanço dos aplicativos mobile, existe essa necessidade de agilidade, existe a necessidade de um processo rápido, por isso que o Scrum está sendo muito bem difundido e todo mundo está utilizando. Então, é de suma importância que vocês aprendam essa metodologia, que vocês estudem mais o Scrum, tá? Que vocês com certeza vão utilizar. Obrigada pela atenção, até a próxima competência.